Olá pessoal, como havia dito, então hoje nós estamos aqui com a psicóloga Flávia Camargo. A Flávia que está tratando neuromodulação e ansiedade. E ela vai nos explicar o que é isso. Ansiedade acho que não precisa explicar, porque no mínimo ninguém é no 220 como eu, mas também conhece um pouco da ansiedade. Flávia, primeiro, obrigado por você ter vindo aí para a gente bater um papo. O que são essas histórias loucas aqui? Bom, eu que agradeço, né, o espaço, na verdade, para poder falar mais sobre essas tecnologias maravilhosas. Bom, a neuromodulação é um termo que as pessoas conhecem pouco, acham que é um termo novo, mas não é novo. E o que faz, né? O que é a neuromodulação? E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da ansiedade. A neuromodulação, ela o nosso cérebro ele é feito, né, por reações, né, entre a parte elétrica e química do nosso cérebro, e é uma questão que todo profissional da saúde precisa, né, da saúde da mente, eu digo, né, precisa estar extremamente atualizado, porque é uma área que fica o tempo todo, né? Toda semana a gente tem novidades a respeito disso. Mas a neuromodulação, então, ela diz o quê, né? Ela mostra eficazmente o quê? Esse equilíbrio do nosso cérebro, certo? Entre as reações elétricas e químicas existe uma normalidade, belezinha. Só que fatores genéticos, os fatores externos, né, sociais que a gente vê e convive, essas dificuldades todas e alguns problemas físicos interferem então nessa ordem, nessa coisa harmônica entre as reações químicas e das ondas elétricas. Quando acontece isso, né? Então até entra a ansiedade exatamente dessa forma. E esse desequilíbrio do cérebro, então, faz com que a gente tenha a parte do nosso sistema nervoso autônomo desregulado, que daí vem as reações da ansiedade, que todo mundo conhece. São vários os tipos de ansiedade, não tem um só, já se fala hoje em 8, mas daqui a pouco começa a proliferar cada vez mais. Eram 4, agora já são 8. E aí, o que acontece? Quando tem essa desordem no nosso cérebro, e aí essa desordem descarrega várias... são reações de medo, né, na verdade. A ansiedade, inclusive, ela é caracterizada por um fundo de medo que eu, inclusive, mostro para as pessoas, né, para os pacientes. Eu sempre falo o seguinte: os sentimentos, eles são genuínos. Tristeza, medo, a gente sabe, né, se eu falar medo, você sabe o que é o medo, a tristeza, a raiva, são sentimentos específicos. Já a ansiedade, não, ela sempre é uma mistura de coisas. Então, vem medo e tristeza, angústia e medo, tristeza, enfim, sempre tem uma associação de sentimentos que desencadeia, então, essas reações fisiológicas em nós, né? Às vezes não necessariamente igual ao do pânico, que é uma coisa bem evidente, sim, né? A pessoa tem a sudorese, a palpitação, a pupila dilatada, mas é a pessoa que tem aquela ansiedade do pensamento acelerado. Então ela fica o tempo todo com aquele pensamento dessa forma excessivo. Isso é óbvio que não está então a regulação correta entre as ondas elétricas e a parte química do cérebro. O que a neuromodulação faz? Ela identifica, então, esses pontos, né, onde não está esse equilíbrio, e faz novamente um equilíbrio em relação a isso. Especificamente, então, só que parece uma coisa simples, né, que a gente coloca os eletrodos, então, na cabeça do paciente, fazemos um mapeamento cerebral bonitinho, lá a gente vê as áreas que precisam ser equilibradas ou desenvolvidas. Só que aí a gente precisa saber também, né, qual tipo de ansiedade é. Porque, de repente, essa ansiedade que eu falei do pensamento acelerado, eu não vou, então, diminuir as ondas alfa, por exemplo, né, que eu tenho que ou aumentar as ondas altas. Eu tenho que simplesmente diminuir as ondas beta. Então, vou explicar um pouquinho disso. A neuromodulação que faz essa parte química e elétrica do cérebro, a parte bem clara disso trabalha com 4 ondas: a delta, onda alfa, teta e beta. E tem a high beta, que é desse pensamento acelerado aí. Então a gente identifica como que essas ondas estão sendo codificadas no cérebro do paciente, né? Se está produzindo excessivamente uma ou inibindo outra, então está desregulado.
Aí, conforme a gente vê o tipo de ansiedade do pensamento acelerado, então, pode até ser que a pessoa produza o estado alfa, que é o estado de tranquilidade, que é a pessoa que não está ansiosa, ela consegue, então, estar no trabalho. Existe isso? Existe. Não é isso, né? A onda alfa, ela está no trabalho, ela está tranquila, mas ela está num estado de presença, ela está tranquila. Sei. Certo? E, então, o ansioso do pensamento acelerado, ele vai estar com muita onda beta e high beta, que são as ondas mais rápidas em excesso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa manter a onda alfa, porque é uma pessoa que está tranquila, ela está, sim, com esse estado de presença, mas ele está também com a parte de high beta e beta em excesso. Então, existe um programa para isso, né? Tem um programa que mede tudo isso e durante os treinos do paciente vai reequilibrando tudo isso. Reequilibrar, então, é um treino que há com o paciente. Não é com a mesma, ignorantemente falando, com as ondas elétricas que você vai acertando. É um treino, o paciente vai estar com os eletrodos, certo? E ele vai estar visualmente ou só auditivamente sendo estimulado. Então, fica vendo vídeos ou entendi. música. E aí você vai fazendo a orientação. Vai autorregulando tudo, sim. E conforme, então, autorregula, automaticamente a parte fisiológica também vai estar, volta a ser reequilibrada, nosso sistema nervoso autônomo, que eu também trabalho profundamente com as linhas de trauma, né? São as linhas neurobiológicas, que também trabalham a neuromodulação, só que não com eletrodos. Então, eu trabalho o paciente de acordo com as sensações que ele sente em relação a qualquer coisa, né? Não precisa nem ser uma ansiedade específica. O fato dele pensar em dinheiro, toda vez que ele pensa em dinheiro, pronto, ele já começa a ficar se sentindo mal, incapaz, enfim, gera um monte de coisas. Então, é possível a gente fazer a neuromodulação, regular todas essas sensações através de linhas também de trauma que autorregulam todo esse nosso sistema nervoso. Então, a neuromodulação, na verdade, ela não é especificamente feita pela técnica do neurofeedback, que é o que eu trabalho, né? Tem diversas formas de fazer esse equilíbrio, mas uma delas é o neurofeedback, essa técnica que eu estou trazendo para a Varé agora. Ô Flávia, e tem assim um número de sessões que é necessário ou é paciente por paciente? Então, nas linhas tradicionais minhas, né, eu deixo bem o paciente à vontade. Então, se ele pode ir até a cada 15 dias, ele vai tranquilo, não tem esse desespero. Porém, essas linhas de neuromodulação específica com ondas elétricas precisa de uma certa frequência maior, mínimo uma vez por semana, porque conforme a gente vai abrindo os canais neuronais, se a gente não continua a estimulação correta, ele vai fechando de novo. São ramificações que vão se abrindo no cérebro. E aí, então, o número de sessões, mínimo uma vez por semana, porém, primeira avaliação do mapeamento cerebral que é feito no consultório, que a gente vê como é que está esse cérebro, né? Aonde ele está tanto desregulado, em que áreas do cérebro, né, que ele está desregulado. Eu também vejo, né, faço junto com esse mapeamento cerebral uma entrevista com o paciente para entender direitinho qual é o tipo de ansiedade. Vamos supor, hoje que a gente está falando de ansiedade, que tipo de ansiedade é, porque aí tem que fazer todo um trabalho diferenciado. Então, não adianta você também só saber a parte técnica ali do programa, porque você precisa entender o que vai ser feito na cabeça do paciente. E aí, então, nesse mapeamento já sai mais ou menos quantas sessões este cérebro precisa. A leitura ali, você já sabe. Quanto este cérebro precisa. Então, é tudo muito individualizado, né? O legal de tudo isso é que em 12 anos, todas as profissões, sem exceção, que não estiverem linkadas à tecnologia, elas vão se extinguir, né? Não a profissão, mas a forma como ela está sendo realizada, né? Então, profissionais, principalmente da saúde, que trabalham diretamente com o cérebro, não dá mais para a gente ficar só ouvindo e os sentimentos, porque realmente a parte da neurologia está super avançada, né? Não tanto quanto a gente gostaria, mas
dentro do que a gente pode, né, tá bastante avançado e é possível, então, melhorar a qualidade de vida em todos os aspectos que o nosso dia a dia exige, né? Sim. E principalmente essa questão da ansiedade, que hoje 10% da população apresenta algum tipo de ansiedade e na cidade de São Paulo 20%. Pessoal, no próximo bloco nós vamos continuar falando com a Flávia de neuromodulação e ansiedade. Aguarde e voltaremos já.